Estamos hoje a iniciar uma nova série de estudos que, como adventistas do sétimo dia, é de extrema importância para todos nós. O povo remanescente de Deus, durante a sua jornada neste mundo, tem sofrido os mais implacáveis ataques do inimigo das almas. A Mensageira do Senhor classifica em duas fases distintas a apostasia que o povo adventista teria que enfrentar até à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira, ela deu o nome de apostasia alfa e que se iniciou no virar do século XIX para o século XX. Mas ela também nos fala de uma apostasia que a designa como ômega e seria de uma natureza assustadora. Esta nova série de estudos será dividida em duas partes distintas. Hoje iremos abordar a apostasia alfa e no nosso próximo estudo concluiremos esta primeira apostasia. Depois teremos mais de 4 estudos onde iremos abordar a apostasia ômega. É de muita importância, como já dissemos, que possamos entender a nossa história denominacional. Porque quando um povo não conhece a sua história, está condenado a repetir os erros do passado. Hoje, mais do que nunca, estamos a viver tempos de grande apostasia e por isso vamos recorrer a dados históricos e às advertências que nos são dadas nas Sagradas Escrituras e no Espírito de Profecia. E entendendo então que a apostasia é o afastamento do porto seguro, é um afastamento das verdades fundamentais das Sagradas Escrituras e da fé fundamental do Adventismo genuíno, do Adventismo histórico que se iniciou no ano de 1844 como resultado da profecia bíblica. Por volta do ano de 1900, quando surgiu a apostasia alfa, e esta apostasia provocou o afastamento das verdades e a introdução de doutrinas de demónios. E por isso ela é designada como apostasia alfa pela Mensageira do Senhor. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E por isso esta primeira grande apostasia dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia teve como título o nome de apostasia alfa. Um facto muito interessante é que nesta época Ellen White escreveu no livro de Mensagens Escolhidas, volume 1 e na página 197 o seguinte: Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demónios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Precisamente nestes tempos de apostasia, mais propriamente por volta de 1900, a profetisa de Deus disse que temos agora perante nós o alfa desse perigo. Ela nos diz que depois viria a apostasia ômega, que é simbolizada pela última letra do alfabeto grego, e vejam precisamente que ela se assusta com a natureza desta última apostasia. Por isso, é muito importante que nós estudemos primeiramente a apostasia alfa, para depois então a compararmos com o que vai acontecer nos tempos que estamos a viver agora na Corporação Adventista e entendemos também como se apresenta esta apostasia ômega, que será, como vimos, de uma natureza mais assustadora, tal como nos diz a Mensageira do Senhor. Temos então a apostasia alfa e a apostasia ômega. A primeira apostasia, mais propriamente a alfa, como já dissemos, ocorreu por volta de 1900. E como veremos em estudos posteriores, a apostasia ômega começou a desenvolver-se no ano de 1957 até aos dias de hoje. E vamos então ter a oportunidade de estudarmos em detalhe as evidências desta apostasia ômega. Iremos apresentar muitos detalhes para que todos os nossos irmãos e amigos e a todos os adventistas corporativos que assim o desejem, possam ter a oportunidade de confirmar as evidências de que a sua corporação está precisamente enfrentando e está inundada com este tremendo perigo que é a apostasia ômega. A Mensageira do Senhor diz-nos o seguinte em Testemunhos Seletos, no volume 3 e na página 191, algo que é muito importante para termos em conta. A experiência do passado há de repetir-se. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas
formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias, revestidas de trajes de luz, apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. Isto é de uma importância enorme, o que é que estamos aqui a ver. Porque precisamente a profetisa, ela mesma profetizou que a apostasia alfa se repetiria e que essas superstições satânicas iriam assumir novas formas e que o erro iria ser apresentado de uma forma bem agradável e lisonjeira. E como? Através de falsas teorias revestidas de luz e iriam ser apresentadas ao povo de Deus. E assim seria cumprida a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que Satanás, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Todos estes enganos do inimigo iriam ter uma influência bem sedutora até ao ponto de quê? De hipnotizar as mentes das pessoas. Da mesma forma, vamos ver alguns pormenores desta apostasia alfa. Como é que ela foi apresentada e como atraiçoou a causa do Senhor e a sua sã doutrina. O que é que nos diz a palavra de Deus em 1 de Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1? Aqui está a falar-nos e a dizer-nos uma grande advertência para nós. Por isso, é bem importante que nós estudemos estes acontecimentos. Diz-nos então a palavra do Senhor o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demónios. Este é precisamente o fundamento bíblico da apostasia. Existem muito mais fundamentos. Quando estudarmos as evidências da apostasia, ampliaremos este fundamento bíblico, mas a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz especificamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E porquê? Porque estarão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, o capítulo 24 tem como título o Alfa e o Ômega. E aqui é feita referência pela mensageira do Senhor a estas duas apostasias, a Alfa e a Ômega. Existe aqui uma nota no início deste capítulo que, apesar de ter sido feita pelos compiladores, eles apresentam também uma série de referências dos livros de Ellen White, onde se baseiam para tirarem esta conclusão. E diz-nos então o texto o seguinte: durante o verão de 1904, no ponto culminante da crise em torno da publicação, da parte do Dr. John Harvey Kellogg, em uma ocasião em que ele defendia métodos incorretos quanto à direção de nossa obra médica, Ellen White fez soar uma porção de advertências, as quais foram reunidas e publicadas para a autora. E depois citam aqui as várias publicações da Mensageira do Senhor que tratam da questão. Nestas publicações, ela desenvolve a questão da apostasia alfa, que tem teorias panteístas dentro do movimento adventista. Seria bom que todos nós pudéssemos ler todo este capítulo deste livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, o capítulo 24, que nos fala da alfa e da ômega, da apostasia alfa e ômega. Ao estudarmos este capítulo, poderemos ter uma ideia muito mais clara do que foi realmente a apostasia alfa naquela altura. Vamos agora procurar abordar os pontos principais da apostasia alfa na Igreja Adventista ao princípio dos anos de 1900. Temos aqui a revista Ministry do ano de 1977. E aqui o pastor Robert Pearson, neste ano de 1977, ele era o então presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. E ele foi realmente presidente da Conferência Geral entre os anos de 1966 até 1979. Foi o que precedeu a Neil Wilson, o pai do atual presidente Ted Wilson. Estes dois, tal pai e tal filho,
São bem apóstatas. Contudo, o pastor Robert Pearson resumiu esta apostasia baseado nos escritos da irmã White. Ele diz-nos então aqui o seguinte nesta revista oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há certas marcas de identificação do Alfa sobre as quais o Espírito de Profecia, alguns historiadores da Igreja e pesquisadores interessados concordam. E então vamos ver alguns pontos que identificam a apostasia alfa. Ponto 1. O Dr. Kellogg foi contaminado pelo pensamento teológico liberal da sua época. A apostasia foi motivada pela infiltração sútil de doutrinas estranhas à mensagem que Deus tinha dado ao povo do Advento. Reparemos então que esta apostasia começou através de um dirigente, o Dr. Kellogg, e o seu pensamento teológico foi contaminado por uma apostasia de doutrina enganosa. Essa doutrina de demónios infiltrou-se através do pensamento teológico de um dirigente. E essa doutrina de demónios era estranha ou contrária à mensagem do povo adventista. Devemos sempre recordar que a apostasia alfa se iria repetir, mas de uma forma mais poderosa, mais assustadora. Este é o primeiro ponto, no qual concordam os nossos pioneiros e os nossos historiadores e investigadores da Igreja, tal como também o Espírito de Profecia. Ponto 2. A sua heresia teológica era ensinada no sanatório de Battle Creek, no colégio de Battle Creek e na escola de medicina. E vejamos então como o diabo foi astuto ao se introduzir através da obra médico-missionária, que não é mais nem menos do que o braço direito da mensagem do terceiro anjo. E ao falarmos aqui do colégio de Battle Creek, esta apostasia também tomou parte na obra educacional da Igreja Adventista, juntamente com a Escola de Medicina. Ela apresentou-se em algumas das apresentações de 2 sessões. E sessões de onde, meus irmãos? Sessões da Conferência Geral, 1897 e 1899. Ponto 3. A nova doutrina oferecia diferentes pressupostos teológicos que teriam obrigado a rejeitar a mensagem do Adventismo. Por outras palavras, os pressupostos teológicos apresentados diferiam da doutrina genuína adventista. Ponto 4. A teologia adventista básica teria sido alterada. Este tipo de apostasia foi repetida e iremos apresentar as evidências de que a teologia adventista básica e fundamentada na original historicista foi alterada e, portanto, foi criada uma nova organização, ou seja, uma corporação, uma empresa ecuménica apóstata. E, obviamente, quando a teologia adventista básica é alterada, o que é que acontece? É o que está escrito aqui nesta última frase do ponto número 4 que nos diz: isto teria minado os fundamentos da fé adventista. Ponto 5. Houve ataques evidentes e súbeis ao espírito de profecia num esforço para destruir ou diminuir a fé no dom de Deus. E isto foi o que foi escrito em 1977 pelo presidente da Conferência Geral, o pastor Robert Pearson. Mas este quinto ponto é também muito importante, porque a base da apostasia alfa e da apostasia ômega é que se iria atacar de forma aberta e ao mesmo tempo sútil o espírito de profecia. Sabemos que sem profecia o povo de Deus se desencaminha, se corrompe. É precisamente o que observamos com as evidências destes pastores contemporâneos, atacando a profetisa de Deus e atacando os seus escritos para poder introduzir este tipo de nova teologia evangélica. Ponto 6. A metodologia empregada era trazer a nova luz ao lado da velha, mas estava misturando o erro com a verdade. Prezados irmãos,
Esta é a estratégia que o inimigo utiliza e que utilizou no início da apostasia alfa, uma mistura da verdade com o erro e afirmando que tem que se aceitar uma nova luz. Ponto 7. A nova doutrina de Kellogg atraiu especialmente a elite intelectual e alguns médicos e pastores proeminentes, juntando-se a ele na defesa de seus pontos de vista. Ponto 8. Houve um esforço para redirecionar as energias denominacionais para atividades humanitárias em detrimento da pregação da mensagem do último aviso. Ou seja, a obra social, as atividades humanitárias, tal como hoje a ADRA faz, reencaminharam as energias da Igreja e assim tiraram os seus olhos do principal foco, que era a pregação da mensagem final de Deus, a mensagem dos 3 anjos e a mensagem do anjo de Apocalipse 18. Continuemos a ver o que é que ocorreu nessa época. Ponto 9. Os líderes do novo movimento estavam determinados a tomar a liderança do sanatório e talvez da Igreja, de homens que haviam sido devidamente eleitos para assumir essas responsabilidades. Por outras palavras, estes líderes da nova teologia não iriam respeitar nada e se apossariam da liderança para poderem começar a ensinar essa falsa teologia. Ponto 10. Uma ação rápida por parte dos líderes da Igreja, guiados pelo conselho do Espírito de Profecia, poupou a Igreja da divisão traumática que parecia quase inevitável. Quando a serva do Senhor disse para enfrentá-la, os líderes corajosamente e com sucesso cumpriram a ordem do Senhor. Estes foram os 10 pontos escritos na revista Ministry de agosto de 1977 pelo pastor Robert Pearson. Esta é uma revista que ainda hoje é editada e dedicada aos pastores corporativos adventistas. No final de contas, estes 10 pontos são um resumo da apostasia alfa por volta do início do século XX. E não podemos esquecer que a apostasia alfa se iria repetir com muito mais intensidade no futuro. O pastor Robert Pearson dá-nos um conselho para nós que estamos a viver no tempo da apostasia ômega. E ele diz-nos então o seguinte: reveja esses 10 pontos um a um, cuidadosamente. Como líder, você precisa estar bem familiarizado com os planos de Satanás para a apostasia ômega que inevitavelmente virá, talvez mais cedo do que acreditamos. Mas nesta altura, em 1977, já se encontrava em marcha a apostasia ômega, de forma bem subtil desde 1957. 20 anos atrás, já se tinha começado a introduzir a nova teologia com a doutrina evangélica no seio da Igreja Adventista. O nosso Senhor Jesus Cristo profetizou que antes de voltar pela segunda vez, viria uma grande apostasia. E é interessante que num dos nossos próximos estudos voltaremos a falar das advertências que o nosso Senhor Jesus Cristo fala acerca do mistério da iniquidade e do anticristo e como o sistema do anticristo não está somente representando a Igreja Católica Romana, o sistema papal, mas também a todas as igrejas que estão atraiçoando a doutrina de Cristo e ensinando doutrinas de demónios. Diz-nos aqui na última frase o seguinte: poderá o apóstata anjo de luz estar agora mesmo a semear as sementes que darão origem à terrível colheita que a Igreja experimentará antes do fim? Esta é uma pergunta muito interessante. O primeiro apóstata da história no céu, Satanás, iniciou as sementes da apostasia no Éden. E desde o Éden, com Adão e Eva, que apostataram, mas se arrependeram, estas sementes da apostasia passaram para Caim, que não se arrependeu. Ele passou à sua descendência, a Nimrod, que também não se arrependeu,
e tem passado ao longo de muitas gerações no povo de Israel. Na igreja primitiva também houve pessoas que apostataram. E na última fase do povo de Deus nesta terra, na sétima igreja, veio a apostasia alfa e também a ômega. Vamos dar aqui um vislumbre neste mapa dos Estados Unidos da América. Temos aqui representados os Estados Unidos com os seus diferentes estados. Mas agora vamos ter em conta principalmente este estado do Michigan, no norte dos Estados Unidos, que é onde se encontra a cidade de Battle Creek. Esta cidade albergou durante várias décadas a sede da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Aqui também se erigiu um colégio, um sanatório, uma casa publicadora e outros edifícios. Vamos agora ver aqui neste slide uma foto do Dr. John Harvey Kellogg, fazendo vários convites para a elite americana da sua época que frequentavam a sua instituição de saúde. Vemos aqui uma fotografia retirada da Enciclopédia Adventista. E temos aqui um Instituto de Reforma de Saúde do Oeste. Este edifício foi fundado em 1866 para levar a reforma da saúde. E Tiago e Ellen White foram membros fundadores juntamente com outras pessoas. E o que era mais propriamente este edifício da reforma de saúde? Era um lugar onde os doentes se podiam tratar das suas doenças e também aprenderem a cuidar-se de si mesmos para prevenirem outras doenças. Este sanatório, para se manter em funcionamento, eram vendidas ações somente a adventistas, o que significa que somente os adventistas teriam o controle do mesmo. Outros pontos a ter em consideração é que era um sanatório e não um hospital, o que significa que a sua linha de ação era com tratamentos naturais e não com a medicina das drogas medicamentosas que os hospitais utilizam. Temos agora aqui nesta foto o sanatório de Battle Creek, com o edifício principal edificado em 1878 e que teve a sua primeira adição feita em 1884. Possuía uma capacidade para 700 pacientes, com uma equipa de profissionais de saúde composta por aproximadamente 1000 funcionários, variando de acordo com a época do ano. De uma coisa pequena em 1866, veio a tornar-se 3 a 4 décadas depois num grande edifício conhecido como o Sanatório de Battle Creek. Podemos agora ver aqui nesta outra foto o edifício de medicina e cirurgia do Sanatório de Battle Creek. E esta instituição, nesta altura, era muito privilegiada, porque a mensageira do Senhor, a irmã White, se encontrava viva e ela recebia, diretamente de Deus, mensagens sobre saúde. Neste edifício que vemos aqui nesta foto, existia também uma escola de nutrição, porque a irmã White tinha recebido a orientação da reforma da saúde, que incluía a nutrição. Havia também aqui uma escola médico-missionária americana, bem fundamentada e bem dirigida com a medicina que Deus aprova. Havia também uma companhia de alimentos com produtos dietéticos e editavam também a revista O Reformador da Saúde. Na parte da educação e prevenção, faziam-se práticas que levavam à boa saúde, através do exercício respiratório ao ar livre, escola de culinária para alimentos saudáveis, técnicas de hidroterapia e tratamentos com ar puro. Colocavam em prática os conselhos dados por Deus para se manterem a boa saúde, tais como o ar puro, o sol, o exercício, o descanso apropriado, a confiança em Deus, a temperança, uma alimentação saudável e o uso da boa água. Temos aqui mais umas fotos do Sanatório Adventista de Battle Creek, em Michigan. Lembremos que tinham aproximadamente 700 pacientes e 1000 funcionários que naquela altura eram dirigidos por Deus. A irmã White diz-nos no livro Olhando para o Alto o seguinte: o anjo do Senhor apresentou-me este assunto em símbolos,
parecia que um ladrão estava astutamente aproximando-se mais e mais e gradual, mais seguramente, roubando a identidade da obra de Deus. Aqui, nesta passagem, já Irmão White estava a apresentar os ataques furtivos de Satanás para entrar na obra médica de saúde com a sua apostasia. É muito triste esta história. Esta apostasia começou pela obra de saúde e foi roubando a identidade da obra de Deus e por isso é chamada de apostasia. Agora vamos ver então como é que o Dr. Kellogg foi um instrumento de Satanás em vários aspectos. A Irmã White, num livro que se encontra somente em inglês e que traduzido para o português é Testemunho para Médicos e Ajudantes do Sanatório, na página 57 ela diz-nos o seguinte: ao tomar a sua posição contra a reforma do vestuário, o Dr. Kellogg tomou uma posição errada. Ou seja, o Dr. Kellogg iniciou o assunto da apostasia alfa no campo da saúde, tomando uma posição contrária aonde? Na reforma do vestuário. Ellen White diz também no livro Crest Collection, na página 32, o seguinte: escrevo-lhe, meu irmão, para que as prescrições em relação ao consumo de carne de animais deixem de ser praticadas nos nossos sanatórios. Mas, apesar de todas estas advertências, o Dr. Kellogg começou a prescrever e a recomendar o consumo de carne no sanatório. E Ellen White teve que adverti-lo. Temos aqui agora mais uma advertência para o dirigente do sanatório de Battle Creek, o Dr. Kellogg. Se o sanatório retroceder tão rapidamente no futuro como o fez no passado, introduzindo diversões mundanas e representações teatrais, o Senhor retirará o seu cuidado protetor dessa instituição. O seu olhar de reprovação recai sobre todas essas coisas. O que vemos atualmente é o que se encontram realmente nos templos adventistas, precisamente, são o quê? Diversões mundanas e representações teatrais e dramatizações. O mundo foi introduzido dentro destes templos corporativos adventistas. E o que é que foi também ocorreu com o Dr. Kellogg? Que ele realmente não quis aceitar as advertências da profetisa de Deus. E é exatamente o mesmo que acontece hoje com a corporação adventista. E o que é que aconteceu naquele tempo com o Dr. Kellogg? O resultado estava precisamente iminente do que iria acontecer muito em breve. Em 18 de fevereiro de 1902, o Sanatório Adventista de Battle Creek foi totalmente consumido por um incêndio. A destruição aconteceu como resultado do quê? Como resultado da apostasia, como resultado de não darem ouvidos às advertências da profetisa de Deus. Em 17 de março de 1902, realizou-se um concílio em Battle Creek. O conselho, liderado pelo Dr. Kellogg, determinou que o novo edifício fosse erguido nesta cidade. Ontem à noite fui instruída a dizer-lhes que a grande exibição que vocês estão fazendo em Battle Creek não é segundo a ordem de Deus. Você está planejando construir em Battle Creek um sanatório maior do que deveria ser erguido ali. Apesar destas advertências da mensageira do Senhor, o Dr. Kellogg continuou de forma ainda mais desafiadora com a sua apostasia e determinou construir um novo edifício ainda maior do que aquele que já existia. A presunção tinha-o completamente dominado. Temos agora aqui, nesta imagem, o novo sanatório que o Dr. Kellogg mandou erigir após o incêndio que ocorreu em 1902. E, em vez de afastar-se da apostasia, continuou ainda de forma mais ousada a desafiar os conceitos dados por Deus através da sua mensageira, a irmã Ellen White. Em 1906, Kellogg teve sucesso em seu plano de libertar o sanatório inteiramente
da Igreja Adventista. Em fevereiro de 1933, foi forçado a entrar com pedido de insolvência pelo Tribunal Distrital Federal. Em 1942, o edifício do sanatório foi vendido ao governo dos Estados Unidos por 2,25 milhões de dólares. Tornou-se o Hospital Percy Jones. Em 1930, este sanatório deixou de ser adventista, pois o Dr. Kellogg o vendeu ao governo americano por não conseguir pagar as dívidas acumuladas. E endividou-se tanto com esta grande construção porque não seguiu os conselhos da profetisa de Deus em relação a dar o conselho para fazer um pequeno edifício para 100 camas e não um com 1000 camas, como ele quis construir. E o resultado final foi ter que o vender para o governo americano. E atualmente, dentro da corporação adventista, que há vários anos se cometem estes mesmos erros. Em vez de sanatórios, constroem hospitais grandiosos, utilizando, por exemplo, também a medicina alopática, ou seja, a medicina com drogas medicamentosas. E o resultado de tudo isto é idêntico também ao que ocorreu com o Dr. Kellogg. Muitos dos hospitais adventistas corporativos atuais estão já sendo liderados pelas as entidades governamentais e até por entidades católicas romanas. Vamos ver agora a apostasia alfa na área de publicações. Recordemos que tudo isto se iria repetir na apostasia ômega. Mas agora vamos então à área das publicações, porque é demasiado importante nesta apostasia alfa. Em 1902, o livro que estava a ser impresso para ajudar a reconstruir Battle Creek era um livro espírita. E este livro adventista desta época estava precisamente carregado de doutrinas panteístas, que é uma ramificação do espiritismo e escrito pelo Dr. Kellogg. Este médico, temos que ter atenção que era uma eminência dentre os pioneiros adventistas. Mas infelizmente acabou por aceitar as doutrinas do panteísmo, que é uma forma também de espiritismo. E o que é então o panteísmo? É acreditar que Deus está em todas as partes, tanto no reino animal como no reino vegetal. Ou seja, o panteísmo, Deus é a própria matéria. Vejamos o que é que nos diz aqui a Mensageira do Senhor acerca deste livro do Dr. Kellogg. No livro Living Temple, traduzido para português o Templo Vivo ou Templo Vivente, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Isto foi cumprido de uma forma bem clara. Este livro que estás aqui a ver do lado esquerdo, o Templo Vivente, é o alfa do livro Questões sobre a Doutrina, editado em 1957, dentro da Igreja Adventista. E quando chegarmos aos estudos sobre a apostasia ômega, iremos ver que este livro nega a sã doutrina adventista e deita por terra os pilares fundamentais da nossa fé. Vamos continuar a ver o que nos diz a Mensageira do Senhor no livro que temos estado aqui a citar, Mensagens Escolhidas, no volume 1. Na controvérsia que surgiu entre nossos irmãos acerca dos ensinamentos desse livro, os que estavam a favor de lhe dar ampla divulgação diziam: encerra exatamente os pensamentos que a irmã White tem ensinado. Esta afirmativa feriu-me diretamente o coração. Senti-me acabrunhada, pois sabia que essa apresentação do caso não era verdadeira. Afinal, disse-me meu filho: mamãe, a senhora deve ler pelo menos alguns trechos do livro para ver se estão em harmonia com a luz que o Senhor lhe deu. Assentou-se ao meu lado e juntos lemos o prefácio e a maior parte do primeiro capítulo, bem como alguns parágrafos de outros capítulos. Ao lermos, reconheci as próprias opiniões contra as quais me fora ordenado advertir, no princípio dos meus trabalhos
públicos. Quando pela primeira vez deixei o estado do Maine, filo com intenção de percorrer Vermont e Massachusetts, a fim de dar testemunho contra essas opiniões. Living Temple encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. As afirmações feitas em Living Temple acerca desse ponto são incorretas. São mal aplicadas as passagens usadas em apoio da doutrina ali exposta. Precisamente esta advertência foi feita pela mensageira do Senhor, porque os dirigentes da sua época estavam a ensinar que este livro continha as mesmas opiniões que ensinava a irmã White. E é incrível como atualmente se apresentam também estes enganos, de se dizer que a irmã White disse isto ou disse aquilo. O Espiritismo está introduzido dentro da área de publicações, mas isto iremos ver com provas. Mas constatamos aqui, nesta passagem, que a irmã White teve que dar fortes advertências de que as propostas teológicas eram incorretas e que os seus próprios textos eram mal aplicados, ou seja, tal como também é feito hoje em dia em vários livros da Corporação Adventista. Textos fora do seu contexto e mal aplicados, ensinando que existe, por exemplo, 2 tempos de graça, ensinando que só se deve sair das cidades após a lei dominical, que a Corporação Adventista é e será sempre a menina dos olhos de Deus, apesar de toda a sua apostasia, entre outras coisas. E por causa destas passagens mal aplicadas do Espírito de Profecia, temos vindo a fazer a série de estudos Passagens Manipuladas de Ellen White, que se encontram também disponíveis no nosso canal do YouTube Evangelho Eterno 1. Vamos continuar com a apostasia alfa e na área de publicações. E continuemos a ler o que diz a mensageira do Senhor. Foi-me dada uma mensagem para vos transmitir a vós e ao resto de nossos médicos ligados com a Associação Missionária Médica. Apartai-vos da influência exercida pelo livro Living Temple, pois ele encerra ensinamentos especiosos. Há nele opiniões inteiramente verdadeiras, mas estas se acham mescladas de erro. Os textos são tirados de seu contexto e usados para sustentar teorias errôneas. Isto está escrito em Mensagens Escolhidas, no volume 1 e na página 199. Isto era precisamente o que estava a ocorrer com o livro O Templo Vivente, e todavia os dirigentes desprezavam os conselhos e advertências dadas por Deus. Temos aqui neste slide uma foto da casa publicadora no tempo que se chamava Review and Herald, localizada na cidade de Battle Creek, no estado do Michigan. Era precisamente neste edifício onde estava a imprimir o livro do Dr. Kellogg, O Templo Vivente. E vejam o que a irmã White nos diz aqui. Sinto um terror de alma quando vejo a que ponto chegou nossa casa publicadora. As impressoras na Instituição de Deus estão imprimindo as teorias destruidoras da alma, apresentadas pelo romanismo e outros mistérios da iniquidade. A irmã White bem advertiu de que existia apostasia na área de publicações e que as impressoras da Instituição de Deus estavam a imprimir o quê, meus irmãos? Teorias de romanismo e outros mistérios da iniquidade que eram teorias destruidoras de almas, eram doutrinas de demónios que estavam a imprimir. Vejamos agora aqui nesta foto o que é que nos diz. Trabalhadores da Review and Herald em Battle Creek, Michigan, imprimindo cópias do livro The Living Temple. Estavam aqui a imprimir 5.000 cópias, desafiando autenticamente a Deus.
Diz-nos aqui a mensageira do Senhor em Testemunhos para a Igreja, no volume 8 e na página 92, o seguinte: é alto tempo de atendermos qual o Espírito que, durante anos, tem controlado os assuntos nos escritórios da Review and Herald. Sinto-me horrorizada ao pensar que a parte mais sútil do espiritualismo possa estar sendo colocada diante dos obreiros. Desta forma, meus amados, o resultado da apostasia alfa na área de publicações veio a ter um fim trágico. A 30 de dezembro de 1902, a casa publicadora Review and Herald, em Battle Creek, Michigan, estava em chamas. Todos os exemplares do livro The Living Temple foram queimados, inclusive as suas chapas. E esta aqui é uma fotografia deste fatídico acontecimento. Vamos agora ver aqui nesta foto de baixo como terminou a casa publicadora naquela altura. Apenas restaram os escombros. Devido à tremenda apostasia, a casa publicadora foi completamente destruída devido à apostasia que havia na sua obra de publicações. Este é o resultado, meus irmãos, de não fazermos conforme as advertências de Deus. Apostasia na área de relações humanas. O que é que se passou depois em junho de 1905? Temos aqui uma foto de médicos e enfermeiros sob o comando do Dr. Kellogg. Escreveu o seguinte a mensageira do Senhor no dia 28 de junho de 1905. Desejo fazer uma advertência ao nosso povo de perto e de longe. Mas há médicos e ministros que foram influenciados pelo hipnotismo exercido pelo pai da mentira. Na carta 237 de 1904, e que se encontra em Mensagens Escolhidas no volume 3 e na página 411, podemos ler também o seguinte: demos um claro e sincero testemunho, diretamente ao ponto, de que o hipnotismo está sendo usado pelos que apostataram da fé e de que não devemos emparelhar-nos com eles. Por meio dos que apostatam da fé, será exercido um poder do inimigo para desencaminhar a outros. A irmã White fez apelos claros e bem diretos, e ela advertiu sobre o espiritismo, e especialmente sobre o hipnotismo, que estava a ser usado por aqueles que tinham apostatado e que ela dizia que não se deviam unir com eles. Atualmente existem muitos adventistas que estão a ser hipnotizados, ao lerem várias publicações jesuítas, ao estudarem as lições da Escola Sabatina da Corporação Adventista e também daquelas revistas como, por exemplo, a Revista do Ancião e várias outras publicações da Corporação Adventista e também de alguns falsos ministérios de sustento próprio. Milhares de pastores corporativos adventistas estão a ser formados com a programação neurolinguística, que é também uma forma de hipnotismo. A irmã White adverte claramente que não devemos estar unidos a eles, nem alimentar-nos desses materiais. E porquê? Porque devemos apenas ir à lei e ao testemunho. Na carta 244 de 1907 e também no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, na página 23, ela advertiu a dizer-nos o seguinte: Satanás encontra muitas vezes poderoso instrumento para o mal no poder que uma mente humana é capaz de exercer sobre outra. Esta influência é tão sedutora que a pessoa que está sendo moldada por ela fica a miúdo inconsciente de seu poder. Deus me ordenou que falasse advertindo contra este mal. Quantas vezes mentes humanas exercem uma tremenda influência sobre outras? Isto acontece de tal forma que estas mentes que são influenciadas, a forma com que são controladas é tão sedutora que a pessoa que está a ser moldada por essas influências não tem consciência desse poder. Isto, por exemplo, ocorre
nas 40 madrugadas com Jesus, nos 50 dias de oração, na sala 57, nas formações neurolinguísticas que são dadas nos seminários de teologia adventistas. Também sucede quando se acendem velas nos templos adventistas e se apagam as luzes e te fazem ficar de olhos fechados. E então ficas envolvido numa série de atividades espiritualistas muito camufladas e sedutoras. Por anos, nossos médicos têm sido educados a pensar que não devem exprimir sentimentos em divergência dos do seu chefe. Oxalá houvessem eles quebrado o jugo. Este chefe que a mensageira do Senhor aqui está a referir-se é ao Dr. Kellogg. E muitos estavam a seguir o conselho deste médico. Os médicos que estavam sob a sua jurisdição, ele os tinha subjugado mentalmente para não exprimirem sentimentos divergentes ao do seu chefe, que era o próprio Dr. Kellogg. Era como que uma autêntica ditadura. Por isso, a irmã White teve que fazer severas admoestações. E ela diz-nos que durante anos estes médicos foram subjugados pelo Dr. Kellogg para não expressarem opiniões que diferissem das dele. De tal forma era a influência e o poder do Dr. Kellogg que ele tinha sobre estas mentes humanas. Estes médicos funcionários do sanatório estavam dependentes dos seus dirigentes, tal como existe hoje dentro da Corporação Adventista. Se algum membro, ou especialmente algum ministro, queira pegar algo que não esteja de acordo com o que pensam os seus dirigentes, mesmo que seja a sã doutrina, eles têm que se manter calados. Se não o fizerem, são considerados dissidentes e perdem o seu emprego de ministros. A ti, meu irmão e minha irmã, a mensageira do Senhor também te está a dizer o que disse aqui em 1904. Oxalá tenhas quebrado esse jugo humano. Vamos agora ver a apostasia alfa na área da educação. Temos aqui nesta foto o colégio de Battle Creek e por volta dessa altura já estava tão inundado de apostasia que a mensageira do Senhor escreveu em 1906 e no manuscrito 20 ela diz-nos então o seguinte: Pais, tenham seus filhos longe de Battle Creek. Se vossos filhos estão em Battle Creek, retirai-os sem demora. Ela estava aqui a fazer então um apelo aos pais para que retirassem os seus filhos desse colégio da instituição adventista que naquela altura estava em Battle Creek. Que retirassem com a máxima urgência os seus filhos dali por causa do quê? Por causa da apostasia que tinha entrado nessa instituição escolar. Portanto, a apostasia alfa também tinha chegado à educação. Se a irmã White hoje fosse viva, o que é que ela diria sobre o que se está a ensinar e a promover dentro dos colégios e universidades adventistas corporativos com teorias e ensinamentos jesuítas? E iremos depois mostrar as evidências sobre a afirmação que estamos aqui a fazer, sobre quando isto chegarmos à apostasia ômega. Ela, hoje e mais do que nunca, diria a todos os pais tementes a Deus que tirassem os seus filhos destas corruptas instituições de ensino adventistas. Isso não temos qualquer dúvida. Vejamos aqui este mapa do estado de Michigan. Na letra A, podemos observar o que se encontrava aí a cidade de Battle Creek. E com a letra B, temos a localidade de Berry Spring. O colégio de Battle Creek mudou-se em 1901 para Berry Springs, devido a problemas. Foi chamado mais tarde Colégio Missionário Emanuel, agora Andrews University. E nesta universidade que estamos aqui a ver do lado esquerdo com a letra B, nesta universidade de Andrews atualmente ensina-se a evolução, ensina-se espiritualismo, ensina-se ideologia de género, etc. E esta instituição tornou-se uma habitação de demónios. A apostasia alfa no templo adventista, tabernáculo Daim.
Temos que realçar que existe diferença entre templo e a igreja. Naquela altura tinham colocado o nome de Tabernáculo Daime no edifício de Battle Creek. E o que é que se estava a passar então nesta altura? No livro Manuscript Release, no volume 11 e na página 214, diz-nos o seguinte a irmã White: Cumpre-me agir de acordo com a luz que o Senhor me deu. E digo-vos que o pastor Alonso Trevier Jones e o Dr. Kellogg farão todos os esforços possíveis para tomar posse do tabernáculo, a fim de que nele possam apresentar as suas doutrinas. Não devemos permitir que aquela casa seja usada para a promulgação do erro até que nossa obra seja concluída em Battle Creek. O tabernáculo foi construído pelo povo adventista do sétimo dia. É sua propriedade e seus leais representantes devem controlá-lo. Nesta questão, manter-me-ei firme, e se vós e outros tomardes uma posição decidida conosco, estareis a fazer o que Deus requer de vós neste tempo. Vejam o conselho de irmã White referente à apostasia alfa neste templo, chamado também de Tabernáculo Daime, que foi construído com os recursos dos irmãos. Tal como nos templos adventistas atuais são construídos também com os recursos dos irmãos. Mas, infelizmente, os irmãos constroem com os seus próprios recursos os templos e de quem são os donos? Os donos é a Corporação Adventista, ou seja, a Conferência Geral. E os irmãos nada podem fazer. E no momento em que se dão conta da apostasia, a única coisa que se podem fazer é abandonar esses templos que financiaram com os seus próprios recursos e saem de mãos a abanar, porque esses templos juridicamente não lhes pertencem. Mas então, qual foi o conselho? Como a apostasia já se tinha introduzido no templo através dos dirigentes, através dos pregadores, lamentavelmente, e temos que dizer lamentavelmente, porque o pastor Alonso Trevier Jones foi um homem designado por Deus juntamente com o pastor Waggoner, e eles trouxeram a mensagem da justificação pela fé à Assembleia da Conferência Geral em Minneapolis, no ano de 1888. Eles agora estavam posicionados para ensinar as doutrinas espíritas do panteísmo. E irmão White disse que não deveríamos permitir que essa casa de culto fosse usada para a promulgação do erro. Meus prezados irmãos da Corporação Adventista, atualmente os teus dízimos e as tuas ofertas são utilizados para se construírem templos maçónicos, para que se promova o erro e se ensine o espiritualismo. E ela diz-nos aqui que este templo foi construído pelo povo adventista do sétimo dia com os seus recursos. E ela diz aqui que é propriedade deles. E seus representantes fiéis devem ser o quê, meus irmãos? O que é que nos diz aqui? Que eles devem controlar o templo. Mas quem controla agora os templos adventistas são a liderança corporativa apóstata. Quando as pessoas abrem os olhos e despertam, estes irmãos são expulsos dos templos, com os seus recursos ficam sem nada, porque foram eles que os construíram. Nesta altura, no início do século XX, como não fizeram caso da advertência dada pela mensageira do Senhor, no dia 9 de janeiro de 1922, um incêndio destruiu completamente o Tabernáculo Daime. E porquê é que isto aconteceu, tal como também aconteceu com o sanatório de Battle Creek e a Casa Publicadora? Devido à apostasia. E esta apostasia é chamada de alfa. Tudo ficou em chamas, porque não fizeram caso das advertências dadas por Deus. Esta foto mostra a que ponto ficou reduzido este edifício. Ficou em escombros depois do incêndio. E isto é um facto real. Muitos desconhecem isto ou querem ignorá-lo. Mas isto é história denominacional adventista.
Vamos agora ver a apostasia alfa na área teológica. Já vimos a apostasia alfa na área da saúde, na área da educação, nas relações humanas, no templo e agora vamos ver na área teológica. Vamos então ao livro de Mensagens Escolhidas, volume 1 e na página 203. Poucos discernem o resultado de sustentarem os sofismas defendidos por alguns atualmente. O Senhor, porém, correu a cortina e mostrou-me o resultado que se seguiria. As teorias espiritualistas acerca da personalidade de Deus, levadas à sua conclusão lógica, derribam toda a ordem cristã. Estimam como nada a luz que Cristo veio do céu para dar a João, a fim de que ele a transmitisse ao seu povo. Ensinam que as cenas que estão justamente à nossa frente não são de importância suficiente para que se lhes dê atenção especial. Tornam de nenhum efeito a verdade que de origem celestial e roubam ao povo de Deus sua experiência passada, oferecendo-lhes em lugar uma ciência falsa. O que é que então se está a passar na área teológica? E este conceito também é, como iremos a ver mais futuramente na apostasia ômega, realmente vamos ver que as doutrinas fundamentais foram substituídas por teorias espiritualistas e, de uma forma especial, referentes à personalidade de Deus. E os homens estão a levantar uma quantidade de doutrinas acerca de Deus, acerca do Espírito Santo, da divindade, da natureza humana de Cristo. Estes assuntos, principalmente em relação à natureza humana de Cristo, começaram a ser levantados em 1957. E desde então se está a ensinar que Cristo nasceu com a natureza de Adão antes da queda, e assim afirmam que nunca ele poderia ter a possibilidade de pecar. Hoje, também dentro do adventismo corporativo, se ensina a doutrina agostiniana do pecado original, ou seja, que todos nascemos já em pecado. A apostasia alfa foi o início das teorias espiritualistas referentes à personalidade de Deus. Mas também sabemos que a mensageira do Senhor nos disse que a apostasia ômega seria de uma natureza mais assombrosa e, por isso, ela seria muito mais perigosa e difícil de ser contida e identificada. Vamos terminar o nosso estudo de hoje com a parte da apostasia alfa na área administrativa. E vejamos o que se passou então aqui com estes pastores. A menos que os irmãos Jones, Tenney, Waggoner e outros que têm sido lisonjeados pelos líderes da obra médica sejam especialmente trabalhados pelo Espírito Santo, eles nunca verão as coisas como elas são. É difícil para os que têm sido encantados por teorias sedutoras, lisonjeiras e destruidoras de almas, ver aonde essas teorias levarão ou discernir onde sua visão espiritual tem sido defeituosa. Aqui temos novamente a comprovação de que estes pastores, Jones e Waggoner, que tinham sido enviados por Deus em 1888 para darem à Igreja a mensagem de justificação pela fé, acabaram por cair nos enganos das teorias sedutoras do panteísmo. É tremendo o que ocorreu com estes homens, que em determinado momento da sua vida deixaram de ser guiados pelo Espírito Santo e deram ouvidos a espíritos sedutores. Devemos sempre olhar para estes exemplos e tremermos pela nossa própria salvação, pois o inimigo é muito astuto e apresenta a cada um dos filhos de Deus seduções de acordo com as suas fraquezas. Ao pastor Tenney, um encarregado da casa publicadora, ela escreveu: Irmão Tenney, você tem sido afastado da verdade mais do que imagina, e sua ligação com os homens de Battle Creek tem sido muito prejudicial para você. A luz de sua experiência passada está-se apagando. Meus queridos irmãos,
Na área administrativa também se apresentou a apostasia, pelo menos com estes 3 irmãos aqui mencionados, Jones, Tenney e Waggoner. Vejam a expressão que a irmã White utiliza para a forma como eles foram enganados. Encantados por teorias sedutoras, lisonjeiras e destruidores de almas. E ela também diz aqui que, apesar de eles terem tido uma experiência viva com Deus, essa luz da sua experiência passada estava-se apagando. Hoje, estas mesmas palavras se aplicam também à apostasia Ômega, que está a grande vapor dentro da corporação adventista e em alguns ministérios falsos de sustento próprio, que poderiam ser aqui mencionados os pastores Bullion, Stephen Bohr, Doug Batchelor, Hugo Gambetta, David Gates, Samuel Ramos e a lista continuaria por aí. E todos estes pastores apóstatas que têm estado ligados à área da administração fazem parte desta apostasia Ômega que estamos vivendo atualmente. Lamentamos muito ver o resultado de reunir um grande número de pessoas em Battle Creek. Ministros que têm sido crentes nas verdades fundamentais que nos tornaram o que somos, adventistas do sétimo dia. Ministros que foram a Battle Creek para ensinar e sustentar as verdades da Bíblia, estão agora, quando idosos e grisalhos, afastando-se das grandes verdades da Bíblia e aceitando sentimentos infiéis. Isto significa que o próximo passo será a negação de um Deus pessoal, derrubando os baluartes da fé que são claramente revelados nas Escrituras. Na palavra é dada a advertência. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demónios. Terminamos hoje por aqui este nosso estudo, o primeiro de 2 sobre a apostasia alfa. Fazemos-te desde já o convite para que possas continuar a acompanhar esta série sobre a apostasia alfa e ômega no adventismo já na nossa próxima apresentação. Que Deus nos guarde, nos ilumine em toda a verdade, é o nosso desejo e oração.